o teu questionamento desse conceito de realidade, usando como ponto de partida a imunologia e a tua profissão e a tua atividade profissional. E nessa sequência a gente entra nas questões da mudança do paradigma biológico, Maturana, e tentar fazer tudo de maneira acessível, né? É mais ou menos como tocar a teoria da relatividade num violino, né? É, mais ou menos. Bom, eu acho que a coisa só tem interesse a partir dos anos 70, no final dos anos 70, porque até aí eu era um imunologista tradicional, bem sucedido até. Estava lá chefiando um pequeno departamento em Denver, tinha feito uma descoberta importante de imunogenética ligada a genes que são relevantes na atividade imunológica e tal. E houve uma conjunção de dois fatores. O primeiro foi que eu literalmente tropecei num fato imunológico, que hoje a gente chama de tolerância oral, muito importante, mais contraditório com o conhecimento vigente, né? E um segundo fato que foi encontrar o Francisco Varela. Isso aconteceu quase ao mesmo tempo. Quer dizer, na tolerância oral, a gente constatou que se um animal come uma proteína, ele fica prejudicado na sua capacidade de fazer anticorpos para essa proteína. E isso parece contrassenso, porque afinal de contas todo animal come todo dia e tanta coisa, né, que vai para o intestino, a flora intestinal, tudo isso. Será que o animal está prejudicado de contactar imunologicamente todas essas coisas, né? E os experimentos que a gente fazia davam assim, nitidamente certo, é verdade, inibe mesmo, proíbe mesmo, e isso ia de encontro a toda a imunologia que eu sabia. Quer dizer, um fato negando os meus 20 anos anteriores de experimentação. Simultaneamente com isso, eu encontro Francisco Varela de uma maneira fortuita, ele está desempregado em Denver, eu tinha bastante dinheiro, emprego ele no meu laboratório para ficar por ali conversando com a gente. E ele conversou de tal maneira que 6 meses depois eu tinha desistido de ser cientista. Quer dizer, voltei para o Brasil para fazer fotografia durante um tempo e só voltei à ciência muito gradualmente de uma maneira bastante diferente. O que o Francisco me falou nessa época foi muito impressionante para mim, em primeiro lugar porque o Francisco era realmente uma pessoa genial, quer dizer, com uma capacidade de convencimento muito forte, e me falando que a tolerância oral, por exemplo, que está nos surpreendendo a todos, era um fenômeno muito compreensível, porque era isso que integrava o animal no seu ambiente, e que o animal era parte do mundo, e aquilo fazia com que o mundo pudesse ser incorporado de uma maneira pacífica, né? E isso fazia, evidentemente, muito sentido, mas reforçava muito a contradição que eu sentia com o conhecimento científico da época. E isso realmente me inibiu completamente, eu tinha que rever muita coisa. E até hoje serve de base para eu aceitar essa relutância que as pessoas têm e entender o que eu falo, porque abrir mão das suas certezas é uma coisa torturante, é uma coisa desorientadora. Eu levei muito tempo até conseguir novas linhas, assim, linhas mestras, né, de conduta, porque eu tinha desistido. Bom, o Francisco, durante esse tempo que teve em Denver comigo, sequer mencionou o nome de Maturana. Quer dizer, que era uma pessoa muito importante na carreira dele. E eu vinha conhecer Maturana anos depois, quando eu já tinha voltado ao Brasil, porque a imunogenética que eu tinha feito ainda já estava na moda, né? E eu fui chamado para um congresso de genética no Chile, em Santiago. Fiquei hospedado na casa do Varela e ele me apresentou, propiciou o meu encontro com o Maturana no dia seguinte. E a minha conversa com o Maturana é outra figura que não se encontra impunemente, né? Você sai mudado numa conversa com ele, e eu conversei longamente com ele. E quando voltei ao Brasil, organizei um simpósio na SBPC, na Unicamp, SBPC de 1982, onde eu convidei o Maturana e o Varela para um simpósio.
o geneticista Oswaldo Frota Pessoa, assim como um advogado do diabo, para oferecer um ponto de vista tradicional, né, em contrapartida, e eu precisava de um imunologista, e o único imunologista que eu conhecia internacionalmente que tinha ideias revolucionárias nessa época era um português, trabalhava na Suécia, chamado Antônio Coutinho. Eu chamei o Antônio Coutinho, ficou muito feliz em vir. E nessa época havia um professor na Unicamp, chamado Corsini, que teve a boa ideia de nos colocar numa fazenda 24 horas antes do encontro. Então nós tivemos tempo de conversar entre nós mesmos, não nos conhecíamos, né? E fizemos assim um entrosamento do que íamos falar. Bom, esse simpósio mudou a minha vida no sentido de integrar ainda mais esses conceitos epistemológicos sobre o conhecimento, a natureza do conhecimento, que eu encontrei pela primeira vez com o Varela, com a imunologia ali, com o que o Coutinho falava. E é pena que a gente não tenha um registro bom do que foi falado nesse simpósio. Mas eu me lembro nitidamente do Coutinho andando de um lado para o outro, coçando a cabeça, e realmente aquilo estava tendo um impacto grande nele também, como teve em mim, em Denver. Bom, por artes do destino, o Coutinho foi parar em Paris, o Varela também foi parar em Paris e começaram a colaborar. Eu também fui a Paris, num simpósio em Cerisy, encontrei um geneticista chamado John Stewart, que em conversa comigo se interessou muitíssimo pela imunologia, se juntou ao grupo do Coutinho. Quer dizer, houve aí durante uns 10 anos uma atividade muito intensa, da qual eu participei pessoalmente só um ano lá, presente de corpo e alma, mas à distância participei certamente de conversas sobre essa maneira de ver a imunologia, né, que é certamente distinta e ainda não compreendida pela maior parte dos imunologistas.